Oi pessoal, a paz do Senhor, tudo bem? Hoje eu vou mostrar para vocês algumas formas que a gente tem para fazer recursos visuais quando às vezes a gente está com um tempo limitado. Porque nós que somos professores da EBD, às vezes a gente precisa trocar a data com uma outra professora que ficou doente ou que vai ter algum compromisso, um médico, e às vezes a gente não tem tanto tempo para preparar aquele visual, aquele recurso, né? Como às vezes a gente gosta de fazer. Ou às vezes nós não estamos em condições de preparar algo muito elaborado. Porque nós, como tias do Ministério Infantil, a gente quer ter visuais grandes, bonitos e bem incrementados. E é lindo, maravilhoso. Mas nem sempre é possível. Mas o principal para que a criança absorva aquela mensagem é a própria mensagem. Então, o que nós vamos nos dedicar no nosso tempo com Deus, na nossa oração, buscando ao Senhor que Ele nos inspire a ensinar, e a mensagem vai ser transmitida da melhor forma. Mas quando nós podemos colocar visuais junto, isso ajuda que a criança entenda melhor, fica uma aula mais dinâmica, mais interessante para as crianças. Por isso a gente sempre que pode coloca os visuais. Então eu trouxe aqui algumas opções que a gente pode às vezes fazer de uma forma rápida. Aqui eu tenho os corações do plano da salvação. Eu fiz esses corações com molde de forminhas ali que modelam a massinha de modelar. Então tem alguns kits que a gente vê em lojinhas, ou às vezes a gente até tem em casa, quem tem filhos. São os moldezinhos igual de biscoito que a gente compra. Eu apertei eles sobre a placa de EVA, então fica o desenho ali, a marcação em cima do EVA. Cortei e colei com cola quente no palitinho de sorvete. Então aqui a gente pode trabalhar com elas, que o nosso coração fica sujo quando nós estamos em pecado, quando nós não temos Jesus, nós fazemos coisas que desagradam ao Senhor. Mas o Senhor enviou seu Filho, que Ele fez um sacrifício de amor, nos comprou por alto preço, então pelo seu sangue nós somos comprados, nós somos purificados. Então o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, nosso coração fica limpinho, então Ele entra, faz morada, nos dá crescimento espiritual, traz esperança para a nossa vida, para que nós venhamos alcançar então a ida ao céu. Então assim, podemos falar assim, de várias formas, mas em base aqui o plano de salvação. Então é um recurso fácil, rápido que a gente pode fazer, né, para estar ministrando. Seguindo essa mesma linha, nós podemos fazer com impressos, né? Então eu tenho aqui também mais ou menos ali falando não cada etapa ali do plano de salvação, mas ainda dentro do plano de salvação. Aqui, explicando para a criança que tudo aquilo que não é bom, tudo aquilo que não é louvável, que desagrada a Deus, é pecado. Então o nosso coração fica sujo e nós não podemos nos achegar a Deus com o coração assim. Mas Jesus, que tanto nos amou, Ele morreu por nós, Ele ressuscitou, Ele está vivo ao lado do Senhor Deus Pai. E nós estamos com Ele no nosso coração. Quando nós recebemos Jesus no nosso coração fica limpo e podemos nos achegar à presença de Deus. Então nós temos várias formas. Esse daqui eu simplesmente baixei o arquivo da internet, imprimi, e esse daqui eu não plastifiquei, eu apenas colei aquela fita de durex larga por cima para ficar mais resistente e colei com cola quente também no palito de sorvete. A internet ela nos ajuda muito com esse tipo de recurso. Por exemplo, às vezes nós queremos contar uma história ou ensinar um versículo específico e não temos um visual, mas a gente pode imprimir os personagens daquela história e, no caso aqui, podemos plastificar para que fique mais resistente, né? E daí a gente pode ir apresentando para as crianças durante a ministração, durante a aula. Aqui eu tenho Jesus, eu acho esse desenho muito lindo, porque
Jesus aqui abraçando o mundo, porque ele nos amou de tal maneira que ele veio para cá para nos salvar, para nos comprar pelo seu sangue. Então nós podemos trabalhar o versículo de João, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, nisso a gente já amplia mais as nossas possibilidades. E além disso, além dos personagens, além desse tipo de visual, nós temos assim alguns recursos que dá pra gente trabalhar com por exemplo, com as roletas. Ó, eu vou abrir aqui para mostrar para vocês. Isso daqui é um colchete. Ele parece um preguinho. Ó. E ele tem duas perninhas aqui, ó. Então, a gente coloca ele no meio. Vamos no passo a passo. Primeiro eu imprimi, aqui esse aqui é o relógio de oração. Então, eu imprimi os dorsículos, plastifiquei para ficar mais resistente, posicionei eles aqui, e daí eu furei com um garfo quente, entortei assim a pontinha e esquentei no isqueiro. Aí, a gente vem com o colchete, coloca aqui no buraquinho, e daí, quando a gente passa aqui atrás, a gente abre aqui as perninhas dele, ó. Porque daí vai dar movimento à peça. Então, ó, a gente vai poder ir virando aqui. Então, o relógio de oração, por exemplo, é pra gente ver o momento que a gente vai trabalhar com as crianças. Então, agora é o número 1, louvor e adoração. Nós vamos pedir ao Senhor inspiração, pedir para que Ele receba o nosso louvor, receba-nos na sua presença. Aí o número 2, confessar os seus pecados. Então, todos nós somos pecadores e nós necessitamos do perdão do nosso Senhor. E assim vai. Esse tipo de recurso, de material, eu acho muito legal para trabalhar com as crianças de uma forma organizada, de uma forma pautada. Nesse mesmo modelo, nós temos aqui trabalhando o fruto do Espírito Santo, que está lá em Gálatas 5. Então, a gente pode aqui ir girando a roleta e aqui o amor. Então, nós vamos trabalhar em cima do fruto do amor, ensinar as crianças, abre a Bíblia na passagem ali e vai ensinando. Então, assim, são recursos mais práticos, mais fáceis do que às vezes a gente fazer um EVA e às vezes a gente tem esse dom, essa habilidade e às vezes nem tanto. E às vezes a gente se frustra. Eu mesma já fiquei muito triste por querer um visual grande, bem elaborado, mas às vezes por não ser possível, a gente não pode deixar que isso nos impeça de fazer a obra do Senhor. Aqui eu ainda tenho também essa aqui que chama a roleta das emoções. Então, é a mesma coisa. Plastifica, são duas peças, aqui a setinha vai se movendo e a gente vai ensinar as crianças a lidar com as suas emoções. Então, a gente vai falar como que a gente se sente, o que acontece nesse momento e o que o Senhor quer nos ensinar em cada momento. Por exemplo, no medo, todos nós passamos por situações de medo, é normal, mas nós precisamos confiar no Senhor. Então, nós precisamos ir trabalhando com as crianças as emoções. É muito importante, não só com as crianças. Nós, adultos, também precisamos ter as nossas emoções bem cuidadas, bem trabalhadas, para que nós não venhamos nos entristecer e acabar ficando abatidos na fé. Isso, às vezes, atrapalha a gente a trabalhar para o Senhor, quando, às vezes, se nós entendermos que em tudo o Senhor tem um tempo e um propósito, tudo fica mais suave. Eu fiz aqui essa tipo uma bolsinha com retalhos de EVA, porque a gente pode, né, precisar querer guardar assim cada tipo de recurso separadinho. Então, para ficar organizadinho, o que eu fiz? Aqui era um retalho de EVA e esse daqui de cima é outro retalho que eu tinha cortado uma coroa e eu até que achei interessante como ficou essa parte. Então, eu fiz a dobra, colei as laterais com a cola quente, né? Então, aqui
O verde aqui eu só dobrei ao meio e colei as bordas. Aqui na frente era também uma rebarbinha que tinha, eu colei na frente como se fosse um cintinho. Depois eu colei esse retalho do EVA dourado por cima, fazendo a tampa, e abaixei. Daí, para que fique fechadinho, eu colei aqui o velcro. Então, colei eles primeiro na parte de cima, com as duas partes, para depois eu encostar, para que quando descesse, ficasse na posição certinha. E é isso! Hoje nós ficamos por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês possam se inspirar em como trabalhar com as crianças da forma prática, de uma forma fácil, para que nada venha te impedir de trabalhar para o Senhor. Um beijo e que Deus abençoe. Paz do Senhor!